Olá, meu nome é Maicon, sou da turma de Arquitetura e Gestão de Infraestrutura de TI, turma 23 ATI. Vamos estar falando agora um pouquinho aqui sobre Software Defined Storage, SDS. Mas afinal, o que é Software Defined Storage, ou armazenamento definido por software? É um conceito relacionado à computação em nuvem. A ideia está na capacidade de se definir a estratégia de armazenamento com base nas necessidades do próprio software, ou seja, um armazenamento flexível e utilizado sob demanda. A ideia é ser gerenciado por aplicativos capazes de fazer essa alocação de armazenamento dos recursos com base no uso de carga de trabalho do próprio software, independente do mesmo ser virtualizado ou não. E o mercado atual? A influência do SDS no mercado atualmente é que cada dia mais as empresas estão se interessando por esse novo tipo de abordagem, visando redução de custos e maior agilidade. As vantagens que a gente tem atualmente com o uso do Software Defined Storage é a empresa não necessita possuir hardware complexo para armazenar dados dentro da empresa. Com isso, você tem redução de custo, porque você paga somente pelo que você utiliza e reduz o risco de você comprar algo e ter uma baixa utilização dos recursos desse equipamento que foi comprado. Ele dispensa a instalação de dispositivos físicos. Aqui você vai ter redução de custo com espaço, energia, manutenção, pessoal e outros custos envolvidos ao ter um hardware alocado. Acessibilidade. Os dados podem ser acessados de qualquer lugar e qualquer tipo de dispositivo, como computador, celulares, tablets, etc. A segurança e na recuperação dos dados. Por estar geralmente num ambiente mais seguro, esses dados são mais difíceis de serem acessados ou apagados por terceiros que não possuem autorização. E também eles possuem mecanismos de facilidade de recuperação. Outra vantagem é o compartilhamento, que em geral nesses locais de armazenamento você tem políticas de segurança e acesso, permitindo assim ao dono dos dados compartilhar essas informações de maneira segura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Veritas. A Veritas permite que as empresas aproveitem o poder de suas informações com soluções criadas para atender aos maiores e mais complexos ambientes do mundo. A Veritas capacita empresas de todos os tamanhos a conhecer o poder da informação, que é o seu ativo digital mais importante atualmente. Usando a plataforma Veritas, o cliente pode acelerar a transformação digital e solucionar desafios urgentes de TI e de negócio. A Veritas faz parte atualmente do Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. A Veritas acredita que disponibilidade de infraestrutura não é igual à disponibilidade do negócio, ou seja, qualquer indisponibilidade das aplicações não significa que o seu negócio também ficará indisponível. A Veritas também acredita que todos os dados não são iguais. Você precisa saber qual dado é mais importante e assim focar no seu negócio e não nos custos de armazenamento. A Veritas acredita em saber o que você tem e manter o que você precisa. Quando você conseguir entender isso, e onde ele está e quanto tempo está lá, você poderá eliminar informações que não têm mais valor e assim tomar decisões de maneira mais rápida. E como a Veritas faz tudo isso? Com soluções de backup e recuperação, continuidade de negócio, gerenciamento de storage e governança da informação. Olá, professor Thiago Viola. Meu nome é Luiz Carlos, da turma 23 ATI, da Arquitetura de Gestão de Infraestrutura de TI. A solução que a gente veio apresentar no nosso trabalho se chama-se a Veritas Hyperscale for OpenStack. É uma solução de armazenamento definida por software, tá? Que é escalável e tira proveito da comunidade do hardware e armazenamento vinculada na Direct Attached Store, a DAS. O que ela vem oferecer? Ela vem oferecer recursos para a classe empresarial e as instalações do OpenStack. A OpenStack, Hyperscale OpenStack, ela acrescenta o desempenho e
performance e resiliência na eficiência da operação de TI e a rentabilidade nos processos de OpenStack, né? É uma arquitetura para armazenamento em discos, tá? E agora a gente vai também falar sobre a arquitetura, que é uma arquitetura revolucionária, né? Que executa recursos em camadas e permite os clientes adotem arquiteturas baseadas na nuvem para obter benefícios adicionais, incluindo plano duplo e distribuição de funcionalidade de armazenamento entre planos de computação de dados separados. Essa separação aumenta o desempenho enquanto mantém a eficiência, permitindo que as tarefas de gestão de dados desempenhados no plano de dados sejam desacopladas do procedimento de carga de trabalho, executando no plano de computação. O uso da eficiência do armazenamento anexo direto da DAS ajuda a minimizar o custo total de prioridade sem comprometer a eficiência e desempenho e a resiliência. E também com isso a produção de dados aumenta para cumprir as cargas de trabalho com a capacidade de realizar backup junto sem evitar o desempenho da aplicação. Agora é o Caio falando. Irei falar sobre o OpenStack. O OpenStack ele é um sistema operacional open source de computação na nuvem. O projeto ele foi criado em 2010 pela Rackspace e pela NASA. A ideia era permitir que qualquer empresa pudesse criar e oferecer serviços em nuvem sem muitas dificuldades e de maneira ágil. O OpenStack ele abstrai a camada de hardware e a de virtualização e cria um grupo de recursos que são compartilhados e acessados através das diversas APIs que estão disponíveis. As APIs elas ajudam a controlar as máquinas virtuais, os storages, as redes e os balanceadores de carga. O gerenciamento do sistema ele é feito através de um dashboard. E isso faz com que a complexidade seja reduzida e facilita muito o trabalho dos administradores. O OpenStack ele é utilizado na criação de nuvens públicas e privadas. Algumas empresas preferem ter um maior controle das suas informações e elas preferem criar uma nuvem própria com o OpenStack. E nestes casos, a solução da Veritas pode ser utilizada. Bom dia, professor. Me chamo Egon Luiz, vou falar da parte de benefícios do Hyperscale com OpenStack. Bom, ela tem 4 benefícios, 4 razões, né, na verdade, como vejamos nesse slide. Ela realmente é uma plataforma completa, elimina todas as ilhas de armazenamento em bloco. Ela tem um ambiente bem agnóstico, de hardware, hypervisor, container e sistemas operacionais. A política granularidade por volume ideal para multi-arrendamento, além de uma API completa de plataforma orquestrada e autuação. Ela é implicitamente híbrida, ela sempre faz pontes e abrange todos os tipos de nuvens, sendo privadas e públicas. Sendo um pouco mais específicos nos benefícios, hoje mesmo com o crescimento da popularidade contínua do OpenStack, algumas empresas ainda enfrentam desafios quando se trata de executar suas cargas e trabalhos empresariais, com exigências de alto desempenho e confiabilidade. Nesse caso, a solução da Veritas, OpenScale para OpenStack, ela é uma solução de armazenamento bem definida por software, escalonável, que tira o proveito da comunidade do hardware de armazenamento vinculado diretamente
onde oferece recursos de classes empresariais às instalações em OpenStack. Ele acrescenta um desempenho previsível, resiliente e eficiente operacional de TI e uma rentabilidade aos projetos OpenStack. Ela permite uma movimentação de dados sem interrupções baseadas na política entre as OpenStack e as nuvens públicas e ou privadas. As empresas que querem usar o OpenStack em seus ambientes de nuvem privado enfrentam o desafio de migrar seus dados atuais para o OpenStack. Os dados atuais podem residir no próprio local ou alguns deles em algumas nuvens privadas. No provisionamento No provisionamento residual baseado em IOPS, o mecanismo de colocação de VM no OpenStack é facilmente aplicável utilizando filtros. Ela já é uma plataforma de armazenamento pronta para um DR, altamente disponível para a nuvem privada. O OpenStack ele tem centros de processamento multidata. Para isso, o OpenStack precisa que a plataforma de armazenamento seja atualmente disponível. Ela oferece um alto desempenho e um custo muito baixo. Ela é construída completamente sobre o hardware x86, usando um armazenamento vinculado direto em uma maçã existente. Olá, meu nome é Gladson e vou falar sobre os casos de uso do Hyperscale for OpenStack. Um dos casos de uso do Hyperscale for OpenStack são as cargas de trabalho críticas. O OpenStack oferece flexibilidade e agilidade, mas não garante que cargas de trabalho críticas terão os recursos necessários para um bom desempenho. É preciso lidar com a interferência causada por novas cargas de trabalho que prejudicam as outras em execução, para evitar que o desempenho se torne inaceitável. O Hyperscale for OpenStack foi desenvolvido para garantir o desempenho consistente e otimizado das cargas de trabalho. Desta forma, conseguimos ter a implementação de carga de trabalho direcionada por políticas e que leve em conta os IOPs de armazenamento disponíveis. Também é possível fazer a separação do processamento de alto desempenho do gerenciamento de dados em uma arquitetura de 2 planos. Além disso, também os backups e as capturas de imagem e processamento computacional ficam fora do host. Desta forma, temos uma proteção e desempenho operacional. Outro ponto do Hyperscale for OpenStack é a resiliência do aplicativo. Esse é um ponto importante a se levar em conta, porque a natureza ampla e distribuída de vários componentes do OpenStack pode resultar em falhas no subsistema, impedindo a continuidade das operações. Utilizando o Hyperscale for OpenStack, as operações podem continuar, porque toda a proteção dos dados de nível empresarial tem um suporte integrado com os backups. Também é possível fazer a configuração de redundância que corresponda às necessidades de cada carga de trabalho. É possível fazer toda a migração das cargas de trabalho em caso de falhas de rede e armazenamento. Também é possível fazer todo o controle de versão de vários pontos de recuperação. Uma coisa muito importante também que tem que ser levado em conta, que são as operações eficientes, no caso do Hyperscale for OpenStack. Porque o gerenciamento do ambiente de armazenamento complexo pode ser muito difícil e resultar em atrasos de projeto e custos ineficientes. Utilizando o Hyperscale for OpenStack, podemos oferecer um gerenciamento de armazenamento de nível empresarial, ou seja, todo gerenciamento e o provisionamento são através de interface gráfica. Podemos utilizar os recursos nativos do Augment Horizon. Também é possível fazer o provisionamento das virtual machines rapidamente com o armazenamento escolhido utilizando DAS agrupado. E o último item, como casos de uso do Hyperscale for OpenStack, seria a contenção de custos. Isso é possível, porque os custos de armazenamento continuam a crescer, mas
Apesar do OpenStack oferecer opções de código aberto para armazenamento, isso não é suficiente para garantir o desempenho e a resiliência exigidos em cargas de trabalho empresariais. O Hyperscale for OpenStack permite que você escolha o armazenamento certo para o ambiente do OpenStack e para todo o gerenciamento ficar tranquilo. Neste caso, podemos utilizar o DAS em vez das soluções convergentes, que são mais caras. Podemos fazer o dimensionamento principal do armazenamento secundário. Também é possível escolher o tipo de armazenamento, se será em SSD ou HD convencional. Também podemos utilizar redundância mais eficiente, com menos cópias para manter os custos de armazenamento mais baixos. Esses foram os casos de uso do Hyperscale for OpenStack. Obrigado. Olá, professor Thiago. Eu sou o Thiago Noche, RA 44742, 23 ATI. Eu vou falar brevemente de estudo de caso que o grupo realizou a respeito da Verizon. A Verizon, ela tem um desejo, ela está desenvolvendo um produto que eles estão chamando de Verizon Cloud Platform, a VCP. E nada mais é do que criar um ambiente em nuvem, self-service, que seja de fácil uso e que as pessoas queiram usar essa plataforma em função disso. Esses serviços eles serão entregues por um grupo federado de data centers. As cargas de trabalho elas vão muito além de infraestrutura. Os serviços também poderão incluir produtos de rede, banco de dados, armazenamento de dados, aplicativos hospedados e outros itens. Essa ideia, esse produto, ele não é só para uso interno da empresa, ele é para um uso interno, externo, parceiros, fornecedores, enfim, é um espectro maior aí. Ele é um produto multi-tenant, projetado para todas as linhas de negócios da Verizon, ok? E como eu disse, vai incluir provavelmente capacidade para parceiros de negócio fora da organização. A Verizon ela está definindo que a habilidade de facilmente orquestrar a infraestrutura provê de maneira muito sólida a plataforma para você fazer a sua orquestração stack, com alguns conceitos aí para Hyperscale, que a gente vai ver nos slides a seguir. Inicialmente, fatos interessantes na consideração do produto, tá? na construção da ideia, na construção de cenário que precisa ser levado em conta. Nesse slide nós temos algumas informações a respeito de infraestrutura, no que diz respeito aí a número de switches, número de servidores, total de memória, total de processador, enfim, regiões, localizações e regiões e instâncias, enfim, que nos leva aí para uma ideia até mesmo inicial aí de ambiente muito, sei lá, eventualmente de primeira geração, quase um bare metal ou alguma coisa mais desenvolvida que isso, mas ainda assim numa geração aí anterior, onde você tem até mesmo um custo elevado de administração, enfim, de pessoal. Então o desafio é tornar isso escalável, né? E além disso, ser escalável, possuir um uso que não seja complicado, né? Para que isso
seja escalável, precisa possuir uma característica repetitiva. Lembrando que todas as localidades que a Verizon possui não são exatamente iguais e que cada uma apresenta certo nível de desafio diferente da outra, né? Quase que um regionalismo. A Verizon ela entende que isso vai afetar massivamente as organizações, e por um simples motivo, né? A gente pode imaginar um processo de compras de um servidor, de alocação de espaço em data center, transporte, infraestrutura, alocação de pessoal para configuração inicial de SO, depois configuração de aplicação, testes, né? Enfim, imagina você provisionar isso em alguns minutos, né? Entrar num portal e conseguir provisionar, conseguir orquestrar e ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Num ambiente já configurado para que você possa usar, né? E além disso, uma questão latente é como fazer entrega de valor agregado aos usuários, né? Eles entendem que a experiência, todo esse descritivo que eu acabei de narrar, eles entendem que a experiência do usuário no processo de como executar isso, de como obter isso, é de extrema importância, porque se ela não for boa, o usuário certamente não vai seguir no serviço, não vai voltar a contratar, enfim, não vai dar sequência na utilização. Então, alguns fatores chaves que eles estão levando em consideração para fazer essa transformação, né? Para tornar os ambientes da maneira dinâmica que eu narrei. Itens chaves: controle de versionamento, documentação de todos os itens, sem nenhuma ou com baixíssima configuração física, serialização das atividades e utilização de alguns bots até mesmo para monitoria, né? Para detecção de comportamento, enfim, detecção de itens que podem ser identificáveis como ação de usuário, como uma necessidade, como eventualmente um requisito, enfim. E esses itens à direita, no quadro da direita de Identity, Storage, Security, eles são identificados como determinantes, como pontos-chave para adoção, né? Na curva, vamos dizer assim, na curva de adoção de tecnologia, esses são os pontos-chave a serem identificados, a serem accountables, vamos dizer assim, como estratégia de sucesso para a adoção. Posto isso, o que a gente pode identificar como Day 1, né, tudo até agora, e como Day 2, foi identificado que você tem que ter a capacidade de capturar, logar e compartilhar de maneira apropriada o que é crítico, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito transparente, e ter um balance, como mostra a figura, entre os stakeholders e os KPIs, que são os itens necessários, né, para a demonstração aí da prestação do serviço. Por quê? Até mesmo, né? Qual que é a ideia por trás disso? Segundo a estratégia da Verizon e segundo o próprio mercado, o ambiente de nuvem ele passa a perspectiva, ele precisa passar a perspectiva para o cliente de que ele possui uma infinita escalabilidade, o que na realidade
Não é, né? Nós sabemos que não é bem assim, não é infinita. Mas manter o ambiente assim, com essa perspectiva para o cliente de que sim, realmente é um ambiente de escalabilidade infinita, é ter a habilidade de capturar as métricas e de olhar muito perto a sua utilização para tomada de decisão, tanto do ponto de vista do próprio cliente, do negócio, né, na tomada de decisão no que eu devo ter um acréscimo de algum serviço, e do ponto de vista do prestador de serviço, né, do host mesmo de nuvem, para entender as demandas e entender se ele precisa realizar o implemento de alguma coisa ou não, né? Então isso está sendo denominado aí como uma watchwords, né? O que você precisa realmente ter um olhar crítico. A parte de clareza nas informações, porque justamente tem a ver com o fato de você ter a informação correta no momento adequado para a tomada de decisão correta, incluindo decisão de negócio, algo que a gente pode dizer que tem até a ver com market, time to market. E ainda dentro dessa concepção, você está apto a gerenciar múltiplas interações e estas serem simples, né? Fáceis do ponto de vista do usuário, da utilização dessa ferramenta, né? Lembrando, usuário esse, interno, parceiro, fornecedor, enfim, independentemente. E aí seguindo, né, saindo da perspectiva de Day 2 para Day X, né, para produção. Entender o porquê que as pessoas compram um produto, né? Das inúmeras respostas, né, até mesmo da questão da geração de valor, da questão da identificação com o produto, com a marca, enfim, existem inúmeras respostas. Mas no final do dia, vamos dizer assim, é porque elas querem comprar, né? E o que a Verizon quer é que as pessoas queiram usar o produto, usar a plataforma que eles estão disponibilizando, para que esses clientes possam utilizar nas suas linhas de negócio de maneira simples, de maneira a descomplicar tanto a obtenção da tecnologia quanto o gerenciamento da tecnologia, para que elas se concentrem na realização do seu próprio negócio, né? Que elas busquem que essas corporações busquem o foco naquilo que é o negócio de cada uma delas, e que a infraestrutura não seja uma preocupação. Infraestrutura, vamos dizer assim, num conceito mais amplo, né? Que a operação de tecnologia, operação de data center, daily basis, backup, recover, disaster, enfim, esse tipo de coisa não faça parte da preocupação do ponto de vista de execução, né? E que assim seja contratado e que aí a corporação avalie isso e acompanhe do ponto de vista de SLA, do ponto de vista de você compartilhar o risco e não assumi-lo, né? Além disso, a Verson acredita que esse tipo de abordagem é uma abordagem introdutória e que essa introdução ela introduz uma nova forma de se fazer o que já se era feito, tanto no que diz respeito à operação como a processos, né? Processos esses que eram desenhados de uma maneira diferente das quais eles acreditam que serão desenhados já do ponto de vista de levar em consideração Hyperscale for OpenStack. Essa é a grande mensagem. Bom, cheguei
ao fim da explanação aí do estudo de caso. E ainda de maneira sucinta, professor, gostaria de agradecê-lo pelos encontros que tivemos na FIAP sobre a nossa matéria e dizer que, sem dúvida nenhuma, foi muito produtivo, né? Foi muito bacana os assuntos que pudemos debater em sala. Meu muito obrigado e até breve.